boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Remata à Conversa. Eu sou a Ana Regina Ramos e, como habitual, vamos ter aqui hoje o Eduardo Carvalho para fazer aqui uma análise da prestação das equipas da região norte, que é a região que nós abrangemos, no campeonato português. E, por isso, vamos aqui analisar duas jornadas, visto que a penúltima jornada acabou ainda no início da semana. Resolvemos aqui juntar as duas para analisar hoje. Ora, então, vamos aqui adicionar o Eduardo. Lembro só que este direto vai estar para o Facebook e só mais tarde será publicado no IGTV, no nosso Instagram, por isso, e também no nosso canal do YouTube, como habitual, e no nosso site, por isso estejam depois atentos. Olá, boa noite, Eduardo. Olá, Ana, um agradecimento a todos os que nos acompanham, especialmente aos apaixonados por futebol, acima de todas as polémicas clubísticas. Muito bem, então, como eu referi ainda há pouco, hoje vamos falar sobre as jornadas 27 e 28 da Liga NOS e também vamos aqui abordar a Superliga Europeia. Começando aqui pelo campeonato, com o Gil Vicente a quebrar na Luz o ciclo vitorioso do Benfica e o Famalicão a perder na recepção ao Portimonense antes do derby minhoto da jornada 28. Aqui, quanto a estes 3 jogos, o que é que tens aqui a dizer sobre a prestação das equipas? Começando por essa vitória inesperada do Gil Vicente no terreno do Benfica. Foi um Gil Vicente que apareceu muito solto, muito à vontade, sereno no jogo, e por isso as coisas foram correndo muito bem aos gilistas. Também a forma como se organizaram defensivamente fez lembrar os primeiros jogos de Ricardo Soares ao comando técnico dos Minhotos. Ainda na primeira parte, aos 35 minutos, o Gil Vicente adiantou-se na partida por parte de Lioté, e o Benfica, nesse período, praticamente não levou perigo à baliza de Denis. Pelo contrário, na segunda parte, os encarnados construíram vários lances de perigo, com Seferovic em destaque, ele que tem sido uma das figuras desta recuperação do Benfica nas últimas jornadas, mas desta vez foi destaque pela negativa, ao falhar todas as ocasiões de golo de que dispôs, e por isso o Benfica chegou à reta final do jogo a perder, e acabou o Gil Vicente por ampliar mesmo essa vantagem, num contra-ataque, um ataque rápido, melhor dizendo. Laurenci desmarcou-se muito bem após uma triangulação no meio-campo ofensivo gilista, e este jogo teve um Pedrinho e um Lucas Mineiro em evidência, bem também secundados por Vítor Carvalho, que nem sempre é opção no lado dos comandados de Ricardo Soares, e depois Laurenci, frente a Elton Leite, finalizou com grande categoria, de pé esquerdo, o seu pior pé, ao ângulo mais fechado, e depois de tudo isto, o Gil Vicente tinha o jogo na mão. O Benfica ainda fez um forcing final, e aos 87 minutos, um bom lance de Rafa, foi dos mais inconformados na partida, proporcionou esse 2-1 final, esse reduzir da desvantagem, sendo que o lance acabou por ser de autogolo. Vítor Carvalho teve a infelicidade de colocar a bola na sua própria baliza, e depois o Benfica ainda poderia mesmo ter empatado. Seria um empate dramático, mas Otamendi não conseguiu enquadrar um remate depois de uma boa jogada, uma das melhores do Benfica em toda a partida. Depois tivemos nessa mesma jornada, tivemos esse Famalicão Portimonense, um jogo sem muita história, foi um jogo equilibrado a todos os níveis, e que ficou marcado pelo golo único da partida,
por parte de uma das figuras do campeonato neste momento, que é Beto, um jogador falado para os 3 grandes do futebol português. E Beto marcou um golo de belo efeito, mais uma vez. Aproveitou uma bola perdida e rematou à meia volta para um golo à ponta de lança. Cada vez mais evoluído a níveis do seu jogo que ainda lhe faltavam, como disse Paulo Sérgio numa entrevista recente, e é um jogador com muito potencial, sem dúvida, um jogador para atingir outros patamares no final da época. Por fim, estes 2 jogos acabaram por desaguar num derby minhoto entre Gil Vicente e Famalicão, já nesta jornada 28, em que houve algum equilíbrio, foi um jogo com oportunidades de parte a parte. O Gil Vicente acabou por ter um ligeiro ascendente na primeira parte, com Lourenço, ainda antes do final dessa primeira etapa do jogo, a falhar um golo que parecia certo na cara do guarda-redes, mas também um bom remate que acaba por ser tão colocado que vai ao poste e não consegue desfeitear o guarda-redes do Famalicão. Depois, na segunda parte, o Famalicão acabou por ter uma postura mais expectante, mas também ser mais eficaz, e o Gil Vicente não conseguiu criar grandes lances nessa primeira fase da segunda parte, não conseguiu criar grandes lances de perigo, atacou mais, dominou, mas foi o Famalicão a marcar aos 69 minutos, numa tabela do lado esquerdo, com Ruben Vinagre, mais uma vez, muito importante, a cruzar atrasado, um movimento nem sempre habitual, mas quase sempre muito eficaz. E depois Ivan Reimer, outro dos suspeitos do costume, talvez a figura desta fase mais recente dos minhotos, surgiu desmarcado e encostou para a baliza, para o 1-0, e a partir daí o jogo começou a descarrilar totalmente para o Gil Vicente. Aos 86 minutos, a expulsão de Igor Nogueira, ele que já é repetente nestas situações, prejudicou muito a equipa, até porque a reta final o Gil Vicente carregou, aí sim, com outro ímpeto, com outra intensidade, mas foram mais uma vez os visitantes a aproveitar a superioridade numérica e esse balanceamento dos gilistas para dilatar a vantagem em 2 contra-ataques. Destaco particularmente o segundo, que foi um excelente trabalho de Ivan Reimer, mais uma vez, na cara de Denis, dá um toque, passa a bola por um lado, ele passa por outro, e depois de baliza aberta foi só confirmar essa vitória surpreendente 3-0 do Famalicão em casa do Gil Vicente, que tinha ganho no Estádio da Luz imediatamente antes. O Gil Vicente acaba então por perder os 2 últimos jogos em casa e vencer os últimos 3 fora. Uma curiosidade quanto ao Famalicão, depois do percalço frente ao Portimonense, voltou às vitórias. Muito bem, Eduardo. Aqui só lembrar que o Gil Vicente vai ao terreno do Belenenses de Sade na segunda-feira, às 17 horas, e o Famalicão vai receber o Tondela no mesmo dia, na segunda-feira, às 19. Na ronda 27, houve ainda 2 derbys nortenhos, com a vitória para o Boa Vista, na recepção ao Paços de Ferreira, e um empate entre o Rio Ave e o Sporting de Braga. O que é que te parecem estes resultados e também a prestação destas equipas da região norte nestes jogos, que envolveram 4 equipas na jornada 28? Estas 4 equipas na jornada 28. Sim, começando pelos jogos do Paços de Ferreira. Acredito que o Paços está numa fase
negativa por culpa própria, em parte, mas também muito por via do contexto em que se encontra. As equipas que têm defrontado, particularmente nestas 2 jornadas, são equipas que estão a lutar pela manutenção, para não descer divisão, e são equipas que acabam por ter uma motivação extra, uma agressividade extra, e o Paços já com a sua posição relativamente tranquila. Atenção, naturalmente, esta reta final, que é importante voltar aos bons resultados, mas tem uma posição, tem algum conforto, pelo menos à entrada para estas 2 mais recentes jornadas, e a verdade é que esse conforto lhe dá uma outra serenidade em campo que, quando é extremada, pode resultar em passividade. Também um momento de forma menos, de alguma forma, menos entusiasmante daquele meio campo que foi o baluarte deste início de época fantástico para os Castores. E então os jogos deram em 2-0, ambos com 2 derrotas. Primeiro no estádio do Bessa, em que Elis e o Sufa continuam a mostrar uma boa parelha, 2 jogadores que Jesualdo Ferreira conseguiu nesta fase juntar, e com excelentes resultados. Elis tem marcado um pouco menos e tem assistido um pouco mais, mas continua a ser eventualmente o jogador mais decisivo nesta época boavesteira. Ángel Gomes também poderia ter marcado neste jogo, é outro dos jogadores que tem tido um papel mais relevante nos bons momentos do Boa Vista, mas nesse jogo, frente ao Paços de Ferreira, e apesar dessa parelha Elis e o Sufa, eu destacaria mesmo o Léo Jardim. Foi um jogador absolutamente fundamental para fazer com que o Paços de Ferreira chegasse ao final do jogo sem qualquer golo marcado. Fez várias excelentes defesas, foi absolutamente fundamental para evitar que a superioridade do Paços de Ferreira em jogo jogado, porque a teve, não foi ampla, mas teve-a, se concretizasse em golos. O Paços de Ferreira teve depois uma recepção ao Farense, em que parecia melhor, parecia evoluir em termos exibicionais comparativamente com os últimos jogos, nomeadamente esse no estádio do Bessa. Foi uma equipa mais dominadora, com mais oportunidades, e apesar de uma ocasião para o Farense na primeira parte, num contra-ataque conduzido por Gold e num remate cruzado de Mancilha, quase todo o jogo, em termos de domínio e oportunidades, foi para o Paços de Ferreira, nesses primeiros 45 minutos. Contudo, na segunda parte, os comandados de Jorge Costa tiveram uma atitude completamente diferente, uma reação muito forte desta equipa que não tem tido nos últimos jogos a felicidade de concretizar essas boas exibições, e aí os algarvios marcaram a diferença neste jogo, tomaram conta da partida na segunda parte, criaram vários lances de perigo, e aos 77 minutos surge um penalti que ajudou o Farense a vencer este jogo. O Ryan Gold consegue concretizá-lo, e depois, mais tranquila, depois de estar a vencer, a equipa de Farense continuou a ser a mais agressiva e mais intensa em campo. É verdade que o Paços poderia ter empatado, mas o golo acabou por surgir para o Farense novamente aos 84 minutos, um passe longo do guarda-redes Beto, e Pedro Henrique com classe diante dos centrais
ganha e ganha nesse duelo e a bola acaba por sobrar para Fabrício Isidore, que fixa o resultado final. 4 derrotas consecutivas do Paços de Ferreira e um ciclo, apesar dessa almofada pontual, preocupante para os Castores. Depois tivemos esses jogos do Paços de Ferreira, eram realmente, tinham alguma expectativa para ver se o Paços dava um outro rumo a este mau momento que prossegue, acaba por prosseguir, mas tínhamos também um jogo muito interessante entre o Rio Ave e o Sporting de Braga, nessa jornada 27, um jogo dominado pelos arsenalistas, que carregaram, sobretudo, depois da expulsão de Gelson Dalla, mas até foi o Rio Ave a dispor da melhor oportunidade na partida, depois de uma grande defesa de Mateus, ele que está em grande nível nesta altura da época, e Francisco Geraldes depois não conseguiu direcionar para uma baliza praticamente deserta. Foi um empate comprometedor para o Sporting de Braga, mas por outro lado conseguiu ganhar um ponto ao Benfica, que tinha perdido em casa frente ao Gil Vicente, como falámos há pouco. O Rio Ave depois deslocou-se ao terreno do Marítimo e teve um jogo completamente para esquecer, em termos de eficácia, também em termos de atitude inicial. O Marítimo fez uma excelente primeira parte e foi incisivo nas suas ações, ao contrário do Rio Ave, que permitiu muito espaço entre linhas, e logo aos 12 minutos, um bom trabalho de Rafik Guitane, e já com Kieszek fora da baliza, ele que procurava fechar, fazer a mancha, é Joel Tago que remata com precisão para o único golo da partida. Os rioavistas, é certo, lançaram-se à procura do empate, mas não conseguiram mais do que 2, 3 grandes oportunidades, entre elas, já na parte final do jogo, um excelente remate em arco ao poste, da autoria de Guga, um jogador que tarda em afirmar-se esta época no Rio Ave, que leva 6 jogos sem vencer, com 2 derrotas e 4 empates nesse ciclo de 6 jogos. O Sporting de Braga, que depois desse empate em Vila do Conde, recebeu o Boa Vista, e que foi absolutamente dominador na primeira parte, desde logo, com Gaetano em grande plano, ele que surgiu há 2, 3 jornadas em grande estilo, e que continua num bom momento de forma, importante para esta ponta final de época para os bracarenses. A verdade é que o Boa Vista continua com uma estrelinha nesta fase da época, e aos 28 minutos acaba por se adiantar no marcador contra a corrente do jogo, por intermédio de Seba Pérez, um jogador emprestado pelo Boca Juniors, mas o Sporting de Braga porfiou nesse domínio e também nessa criação de várias oportunidades de golo, e aos 39 minutos consegue mesmo cruzamento perfeito de Gaetano, e Francésio antecipa-se de cabeça e marca, conseguindo o empate para o Sporting de Braga. Já na segunda parte, uma expulsão de Jackson Poroso, mais uma para o Boa Vista, que vem num ciclo em que raramente não vê um jogador ou 2 expulsos nos seus jogos. Conseguiu, curiosamente, no jogo anterior, em que venceu, e lá está, este handicap que tem sido criado não é favorável aos jogadores achadrezados e à equipa achadrezada, que depois perde o controle dos jogos, e mesmo com Léo Jardim
mais uma vez em grande nível. Ele foi adiando o gol da vitória bracarense mais que pôde, mas esse gol acabou mesmo por surgir após tanta insistência aos 82 minutos, após mais uma defesa do guardião brasileiro. A bola sobra para Sporar, que no sítio certo apenas tem que encostar, e assim Sporting de Braga ganha um ponto ao Benfica nesta dupla jornada antes de receber o líder, e o Boa Vista interrompe um ciclo de 3 jogos sem perder. Exatamente. E aqui sobre o Boa Vista, só lembrar que vai abrir a jornada 29, num duelo direto, na recepção ao Marítimo, este domingo às 15 horas, portanto amanhã às 15 horas. A seguir, às 17h30, também amanhã, o Rio Ave é visitado pelo Paços de Ferreira, e vai ser mais um derby nortenho, que vamos ter a oportunidade aqui de comentar na próxima edição. E ainda também no mesmo dia, às 20 horas, o Sporting de Braga vai receber o Sporting num jogo que vai ser decisivo para ajudar a definir os primeiros lugares do campeonato. E agora resta-nos falar aqui de 3 equipas: o Futebol Clube do Porto, que venceu nestas 2 rondas, o Moreirense, que pelo contrário não conseguiu vencer, e o Vitória, que teve resultados inversamente proporcionais nesta dupla jornada. Então, gostava que comentasse aqui estes jogos. São 5 jogos: Moreirense, Futebol Clube do Porto e Vitória. O Moreirense começou por uma recepção ao Tondela, com os beirões mais uma vez a exibirem uma agressividade nesta boa fase para os tondelenses. Este jogador espanhol conseguiu um hat-trick nos primeiros 12 minutos da partida e encaminhou, desequilibrando completamente a contenda a favor da equipa visitante. Aos 4 minutos, uma recarga, um remate de meia distância. Aos 10 minutos, num remate cruzado, rasteiro, após o drible em defesa, movimento à ponta de lança, e depois, 2 minutos depois, acredita num cruzamento rápido, quando toda a gente parecia ter desistido do lance, e acelera depois para encostar à boca da baliza, um avançado em grande plano no Tondela, e o jogo complicou-se para o Moreirense, que ainda assim conseguiu reduzir para a margem mínima até o final do jogo. Aos 28 minutos, um gol de cabeça de Steven Vitória fez o 1-3, e ainda na primeira parte o resultado acabou por ficar fechado com um gol de Rafael Martins, após um grande lance associativo dos Cónegos, talvez o melhor lance de toda a partida para as 2 equipas. A verdade é que na segunda parte o Moreirense carregou, mas não conseguiu mais do que enviar uma bola ao ferro, e por isso 2-3, uma derrota caseira para o Moreirense, que logo de seguida jogava nos Açores, frente ao Santa Clara, numa partida com ligeiro ascendente para o Santa Clara, mas uma grande exibição dos 2 guarda-redes, Marco e Passinato. Evitaram golos praticamente certos de parte a parte. O resultado poderia ter sido bem diferente, mas no fim 0-0, e o Moreirense com 2 jogos sem vencer, após um bom ciclo, particularmente os 2 anteriores jogos que não tinha sentido o sabor da derrota. Relativamente ao Futebol Clube do Porto, começou por esse jogo na Madeira, frente ao Nacional, um jogo que vinha a seguir à eliminação europeia, às mãos do Chelsea, e foi um jogo sofrido para o Futebol Clube do Porto, muito mais sofrido do que seria de esperar, sem grandes oportunidades de golo, mas com os insulares
sobretudo na segunda parte, a conseguirem criar algum frição junto da área portista, entrando com alguma facilidade no último reduto azul e branco. Os Dragões pareciam claramente fatigados. Sérgio Conceição mencionou isso no final da partida, mas também a verdade é que fez muito poucas mexidas no 11. Apenas Otávio, lesionado, e Marega, aparentemente por opção, foram poupados, entrando para os seus lugares Luís Dias e Taremi, mas Marco Grujic, por exemplo, manteve-se como titular, num trio meio-campo não muito criativo, com Uribe e Sérgio Oliveira. Talvez Sérgio Oliveira seja o jogador que tem essa componente mais patente no seu jogo. A verdade é que foi muito curto para o Futebol Clube Porto neste jogo. Um jogo que podia ter começado logo a correr mal para os Dragões. Um penalti de Zaidu sobre Camacho aos 5 minutos, mas Marquezine, para mim a figura da partida, defendeu a bola cobrada por Eber Bessa, num penalti também que não foi muito bem marcado. O Futebol Clube Porto foi vivendo de alguns fogachos ofensivos, também de uma pressão inteligente sobre o portador da bola, sobretudo na saída de bola do Nacional, que tem dado muitos gols aos seus adversários. Bem aqui Sérgio Conceição a estudar essa vertente do jogo nacionalista, e aos 20 minutos uma pressão de Taremi sobre António Filipe, guarda-redes do Nacional, permitiu que este errasse o passe, com a bola a sobrar para Jesus Corona, que devolve a Mehdi Taremi para o iraniano fazer o único golo da partida. Aos 47 minutos, Taremi poderia mesmo ter feito o segundo golo, num passe, praticamente um passe para a baliza, um lance em que o guarda-redes já não tinha hipótese de chegar à bola. A bola não vai com muita força e passa a arrasar o poste, mas não entra, e o Futebol Clube Porto não consegue dilatar a vantagem. E depois, já nos descontos da segunda parte, Tony Martínez, recém-entrado, acaba por fazer o 2-0, mas esse lance foi anulado por fora de jogo. Um excelente movimento do avançado espanhol a driblar o guarda-redes, ele que parece num bom momento e parece estar a crescer no contexto portista. Nessa mesma jornada, o Vitória de Guimarães tinha uma recepção ao Santa Clara, uma recepção que poderia ser decisiva para afundar ainda mais os vitorianos, ou então para catapultar os conquistadores para um novo nível, para uma ponta final mais positiva em termos de resultados. Foi o que aconteceu. O Vitória conseguiu adiantar-se no marcador aos 17 minutos por intermédio de Rochinha, que aparece no sítio certo a aproveitar um ressalto após um bom lance de Marcos Edwards, e rematou fora do alcance de Marco. A partir daí, o Vitória teve uma postura mais de expectativa, com o Santa Clara a tomar a iniciativa do jogo em quase todo o jogo, em quase todos os minutos que restaram da partida, mas os açorianos não foram assertivos no ataque. Também melhor o Vitória nesta partida em termos defensivos, e poderia mesmo ter dilatado a vantagem em contra-ataque, mas Marcos Edwards não conseguiu finalizar uma ou duas oportunidades que teve, e por isso 1-0 final, e foi com esse resultado que partiu para o jogo com o Futebol Clube Porto no Estádio Dragão,
o último jogo da jornada 28, e uma partida que tinha esse aperitivo do regresso às vitórias do Vitória, e o Futebol Clube do Porto, que pretendia manter o ciclo vitorioso, que já se alargava há 6 jogos. Sérgio Conceição voltou à estrutura habitual, 4-4-2, mais puro, com Marega ao lado de Taremi e Otávio no lugar de Luís Dias. Mas na primeira parte, Vitória de Guimarães conseguiu enterrar o jogo ofensivo do Futebol Clube do Porto. Apenas o esforçado Taremi esteve perto de marcar em duas ocasiões, mas a equipa de Guimarães conseguia sair também com perigo, sobretudo fazendo uso da criatividade de Rochinha e da velocidade de condução de Edwards. Estes jogadores que já tinham sido importantes na vitória no jogo anterior voltaram a estar em bom plano, mas de facto não conseguiram marcar, e o jogo foi para o intervalo com um nulo no início da etapa complementar. Porém, o Futebol Clube do Porto entrou muito forte, e passe de Otávio a solicitar Marega parecia controlado por Mumin, mas a verdade é que o Maliano lhe ganha a frente, e à saída de Varela remata para o único gol da partida. O Vitória tentou reagir, mas encontrou mais uma vez um Marquezine insuperável, e depois, nos últimos minutos da partida, foi mesmo o Futebol Clube do Porto a estar próximo de alargar a vantagem em várias ocasiões. No entanto, também Bruno Varela muito bem nesta partida, e por isso o Vitória, nestas 2 jornadas, ganha e perde pelo mesmo resultado, 1-0, e o Futebol Clube do Porto fixa para já essa série vitoriosa em 7 jogos, só contabilizando o campeonato. De facto, uma série impressionante para a equipa em melhor forma em termos de resultados no campeonato. Muito bem, Eduardo. Aqui só lembrar também que o Vitória vai visitar o Nacional da Madeira na segunda-feira, às 19 horas. O Moreirense e o Futebol Clube do Porto vão defrontar-se em mais um derby da região norte, logo a seguir, às 21h15, na segunda-feira. E agora, relativamente aos destaques aqui da semana, queria saber aqui quais é que são os teus remate de Trivela e remate ao ângulo, mas antes disso, vamos passar aqui o nosso separador. Agora sim, começando aqui pelo teu remate de Trivela, o que é que trouxeste para nós? O meu remate de Trivela desta semana vai para 2 equipas minhotas. Foi uma semana, mais uma vez, com resultados antagónicos para várias equipas, também para estas 2 que trouxe, o Gil Vicente e o Vitória de Guimarães. No entanto, pela dificuldade em destacar algo de positivo, optei por estas 2 equipas que, relativamente aos gilistas, tiveram uma inesperada vitória na Luz, mostrando grande personalidade e, acima de tudo, grande tranquilidade, a equipa bastante solta no terreno de jogo, e a marca de Ricardo Soares está cada vez mais enraizada neste Gil Vicente. Quanto ao Vitória de Guimarães, é certo, apesar da derrota neste mais recente jogo, no terreno do campeão nacional, o que é sempre não desejável, mas natural, acaba por mostrar sinais de retoma. Conseguiu vencer um jogo, um duelo direto pela Liga Europa, pela qualificação para as competições europeias, com o Santa Clara, e tem também demonstrado alguma melhoria a nível defensivo em ambos os jogos. Apenas Mumin
não tem acompanhado esse crescimento dos conquistadores. Por isso veremos estes últimos jogos do campeonato se o Vitória consegue confirmar a chegada a um lugar de apuramento para as competições europeias. Quanto ao meu remate ao ângulo, vai para o Futebol Clube do Porto, mais uma vez, porque sem encantar, conseguiu 2 importantes vitórias e já segue, como há pouco referi, numa série de 7 vitórias só para o campeonato. Relança com mais 2 pontos ganhos ao Sporting, relança a luta pelo título, algo que parecia impossível há 4 jornadas atrás, e há 4 jornadas 10 pontos separavam as 2 equipas, por isso seria impensável chegar a esta fase com o título ainda em jogo. Por isso, mérito para o Futebol Clube do Porto e para Sérgio Conceição. Muito bem. E agora o teu remate final? O meu remate final vai para a problemática da Superliga Europeia, que foi anunciada no passado domingo, chocando o mundo do futebol, mas que, apesar dos rumores que se arrastam há algum tempo, nada fazia prever que fosse rebentar nesta altura. A verdade é que surgiu como uma bomba logo na altura em que a UEFA ia, e acabou por fazê-lo, lançar o novo modelo competitivo para a Liga dos Campeões. E apesar do modelo atual necessitar de revisão, como aconteceu, a verdade é que esta prova seria completamente nefasta para a essência do futebol, no meu entender. É verdade que houve alguma hipocrisia por parte das instituições que regulam o futebol mundial, por exemplo, pela forma como foi atribuído o Mundial ao Qatar, pelo controle duvidoso que tem havido na preparação desse Mundial, e também o próprio modelo atual da Liga dos Campeões não é um modelo completamente transparente e democrático, pelo que é necessário de facto rever o modelo competitivo. Ainda falaremos sobre isso nas próximas edições, provavelmente, porque é algo de interesse para equipas portuguesas e nortenhas em particular, que é o nosso foco. Sporting de Braga e Futebol Clube do Porto estão muitas vezes a lutar, exatamente, inclusive na Liga dos Campeões, por isso falaremos mais tarde do modelo que foi aprovado para a Liga dos Campeões, o próximo modelo competitivo. Mas quanto à Superliga Europeia, era uma prova com contornos de facto muito negativos, na minha opinião. Equipas com lugar garantido, relegando para segundo plano a meritocracia, e os sonhos, no fundo, os sonhos dos adeptos em ver o clube pelo qual são apaixonados alcançar a glória, chegar longe pelo menos. É isso que caracteriza, no fundo, a essência do futebol. Felizmente, houve um retrocesso nessa iniciativa, mas a verdade é que, apesar da saída de quase todos os clubes, continuam 2, 3 clubes, particularmente os colossos espanhóis, ainda a acreditar na raiz do projeto, e a tempestade, no fundo, foi semeada, e poderá voltar a qualquer momento. Há vários clubes poderosos, interessados naquele modelo fechado, e há também muito dinheiro envolvido, vários magnatas que estão por trás deste interesse, pelo que se avizinham tempos de guerra no futebol internacional,
e há que dar um passo positivo no sentido de manter a qualidade e fazer até evoluir o futebol e não cairmos num mercantilismo que de alguma forma já se sente, mas que poderá ser um beco sem saída e fazer também cair o futebol num nível muito abaixo do que o que está e do interesse que capta. Por isso, a Superliga Europeia, que chocou, ficou suspensa, mas ainda não me parece uma questão resolvida e por isso merece ser alvo de debate nos próximos tempos no futebol mundial. Muito bem. E aguardaremos depois também pelas conclusões, se realmente vai avançar e em que moldes também, com que participações é que vai avançar. E voltaremos também depois a este tema para debater melhor. Agora, resta-me agradecer os teus comentários e análises, aqui como habitual, e nós voltaremos aqui numa próxima edição. E também lembrar a quem nos está a assistir que podem sempre assistir às edições anteriores e depois, mais tarde, a esta também no nosso canal do YouTube, e depois será publicado em jornalreferência.pt. E tudo isto será partilhado nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso Twitter e também no nosso Instagram. E no IGTV podem ver as edições anteriores que vão sempre lá parar. Inclusive esta que está apenas em direto, está apenas a ser transmitida para o Facebook. Por isso, obrigada por estarem desse lado e até à próxima edição.